Democratizar os meios de comunicação passa necessariamente por transferir grande parte do poder que o mercado tem sobre esses meios para a sociedade. Parece que a função no Brasil é predominantemente comercial e não educativa. Você pode ter algum consumo, mas não pode ser essa coisa com esse consumidor indefeso que é a criança. Sem dúvida, a maior vítima da falta de regulação das mídias tradicionais é a criança. Exposta, explorada à exaustão, a criança se tornou uma espécie de porta de entrada para os apelos do consumo. O IPEA está mostrando, pelas estatísticas, que a criança responde por mais de 70% das compras de uma família. Então ela dá opinião em tudo, ela interfere muito positivamente para a venda do produto, né? Por isso que ela é o alvo, né? Porque ela consegue, dentro de uma casa, ela tem voz, ela consegue realmente induzir também a compra de alguns itens. Como as crianças ficam muito expostas à TV, e as famílias também, então, pensar que é uma concessão pública, que, portanto, tem que servir para formar, para fornecer conteúdos, promover atitudes, promover certos valores, garantir a cidadania, socializar a grande conquista brasileira, que é a nossa Carta Magna de 88. Então, mas como entre os valores e a democracia prevalece o interesse comercial, o que der mais ibope. Então, por exemplo, como violência é uma coisa que dá muito ibope, porque as pessoas têm medo, né? Interessa a muita gente que as pessoas tenham medo, não saiam, não fiquem trancadas dentro de casa. Então, aí vai perdendo o limite da exposição, né? De tudo que der bastante ibope. Quero que o povo veja isso de novo. Quero que o povo veja isso de novo. Inacreditavelmente, o Brasil permite que programas que exploram e legitimam a violência, principalmente a violência do Estado, sejam exibidos nos finais de tarde, um horário em que muitas crianças costumam estar na frente da TV, ou no mínimo, com a TV da casa ligada. Deixou 3 mortos. Uma das poucas defesas legais contra esse tipo de absurdo é uma conquista da sociedade: a introdução da classificação indicativa no início dos programas. É tudo muito uma forma bem democrática. Existe todo um esquema de como é feito que implica em definir a faixa etária, né, que é possível até então para acessar. Isso é um caminho de fazer com que a criança perceba que aquilo não tem a ver com a idade dela, os pais fiquem atentos. E uma coisa que me preocupa bastante é que muitas vezes você tem uma criança sozinha na frente da televisão, né? Então é importante ter a orientação da classificação indicativa. Isso é visto como censura. Por quem? É visto como censura por quem? Por quem tem o acesso, né? Quem está vendendo produtos, quem está ali na televisão, definindo a pauta da programação. A quem interessa o consumismo, a quem interessa a erotização da criança, não é? Músicas assim, onde o autorrespeito, o cuidado consigo mesmo não tem espaço. Quem são essas forças que estão por trás desse tipo de desenho, né? E eu acho que primeiro os anunciantes deviam ser nossos primeiros aliados. O cara que paga para anunciar fala, eu não quero. Porque você tem que fazer, o cara que produz, o roteirista, o diretor, a área comercial, o ibope. Ou fala, espera aí um pouquinho. Quantos anunciantes nós temos no Brasil? Esses caras podiam se reunir e falar, nós não vamos anunciar mais com este conteúdo. Isso seria uma sociedade organizada se posicionando, né? Os acionistas das grandes empresas podiam se reunir com os seus conselhos e dizer, peraí, em relação à programação que afeta tantas crianças nesse país, ou as famílias mais pobres que ficam 4, 5 horas na frente da TV, não vamos mais anunciar com programação que viola a Constituição, que não conforma, que promove a violência, o consumismo. Quer um, você quer um. Prove agora os drops do Bora. Enquanto esperamos esse despertar dos anunciantes,
A Resolução 163 do CONANDA, Conselho Nacional de Defesa da Criança, coloca alguns limites na relação entre a criança, a mídia e o consumo. Até 6 anos de idade, principalmente, a criança não tem mecanismos pessoais para discernir. Ela não está preparada. O ser humano, ele quando nasce, ele depende do adulto, ele depende do apoio do outro para se constituir. Ele vai desenvolvendo, ele não nasce pronto, né? Ele vai se constituindo. E até 6 anos de idade a criança não está preparada para ter um discernimento. Então ela fica realmente mais vulnerável. E isso que acontece quando você tem essa publicidade. Então o instrumento, que é a Resolução 163, que também foi bastante criticado quando saiu, né? E ele só vai entrar em vigor realmente se as pessoas usarem dele, né? Para denunciar situações que estejam sendo observadas como abusivas, como se dirigindo diretamente à criança e não ao adulto. A criança, pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela pessoa até os 12 anos de idade. Hoje se vê muitas formas de publicidade dirigidas às crianças em todos os meios de comunicação, em todos os espaços, então a gente não precisa pensar só em televisão, em rádio, internet, mas a gente também pensa na publicidade dirigida à criança numa praça, num parque, dentro da escola. Então há espaços de convivência da criança que ela tem contato com essa mensagem de mercado sem que ainda consiga se proteger sozinha de todos os riscos e malefícios dessa comunicação. E o objetivo do Criança Consumo sempre foi a sensibilização de todos os atores, das famílias, dos educadores, do poder público, de diversas instâncias, da mídia, de outras entidades da sociedade civil, para que se pense o que é consumo, o que é consumismo, como que a publicidade dirigida à criança afeta as relações familiares, as relações sociais, a partir da vulnerabilização dessa pessoa com menos de 12 anos de idade. No nosso trabalho, a gente desenvolve em 4 frentes. Uma são as ações jurídicas. Então, a gente recebe denúncias e encaminha para os órgãos competentes. Para a PROCON, Ministério Público, Ministério da Justiça, Defensoria Pública, por exemplo. Um trabalho de advocacy, que é um trabalho de acompanhamento de iniciativas legislativas ou do Poder Executivo de regulação do setor publicitário, especificamente com relação à infância. A gente também faz um trabalho de comunicação, né, com os meios de comunicação, um trabalho de mobilização, com ações e palestras, enfim. Nesse nosso trabalho, que é bastante amplo, e por todos esses 9 anos que a gente vem desenvolvendo o Criança Consumo, o que se tem é que, sim, há uma resistência do mercado em mudar a sua comunicação para que ela deixe de ser feita para a criança e passe a ser feita para o adulto, porque o nosso objetivo aqui não é ir contra a publicidade pela publicidade, nem ir contra o mercado como um todo. Nosso objetivo é que as comunicações das empresas, a forma como ela se comunica, seja feita de forma ética e legal, respeitando as leis do país e respeitando os valores da sociedade. Dar voz à criança é fundamental. Ela é um sujeito de direitos, ela não só recebe informação, como ela transmite informação, e espaços em que elas possam se manifestar, ser ouvidas, discutir as questões são fundamentais. Eu gosto de poucos canais da televisão e eu raramente assisto. Eu não pego e, sei lá, tô lá, tipo, por livre e espontânea vontade, vou lá, ligo a TV e falo, olha, hoje eu vou assistir TV. Agora eu fico mais no celular. Eu não assisto mais muita TV. Os programas, eles ficaram mais bobos, assim. Passo muito mais tempo no videogame, no computador. Eu prefiro assistir o que eu quero na hora que eu quero. Mas o que dá mais raiva é quando eles mostram propaganda de comida. E de verdade, a comida nem é comida de verdade. Os sites de assistir série, é muito difícil você achar um que tenha pouca propaganda. Eu acho que eu nunca achei um que não tivesse propaganda. Porque tem uns anúncios, propagandas que são, tipo, muito idiotas. Por exemplo, um monte de site de mulher, tipo, como emagrecer, como os médicos estão fazendo para as mulheres emagrecer. Aí clique aqui. Proibidos para as mulheres. Sabe uma coisa que sempre também me deu raiva? Propaganda de shampoo. Porque, é impossível o cabelo fica sedoso. É maravilhoso. Vem aquele vento. Aí é impossível aquilo. Shampoo infantil que eles começam a jogar espuminha pro alto e fingir que é neve. Aí aquele banheiro que parece que não tem fim, tá ligado? Por exemplo, o shopping da Poli inteiro. Só que aí quando você ia comprar, eram só uma loja por... Tipo, você comprava a loja. Aí pra você comprar o shopping inteiro, você tinha que gastar muito
dinheiro pra comprar várias lojas. E aí já lançava uma outra poli, você queria essa outra aí poli. Aí você queria outra, mas aí você tinha acabado de comprar. Eu já vi propaganda, tipo, de perfume, que a mulher tá andando assim, tigre, assim. Tá andando mó tigre. Aí ela se olha no espelho, é um tigre, assim. É propaganda, mas não infantil, é propaganda de adulto nos canais infantis. Porque você nem tem, tipo, a criança, tá ligado? Você nem sabe o que tá Se eu dizendo. mostrar isso, os amigos dele ficam tipo, nossa, que carro da hora, meu, que legal. E as crianças ficam tipo, nossa, se meu pai comprar esse carro, com certeza meus amigos vão falar a mesma coisa. Crianças, jovens e adolescentes, todos nascidos e criados em um mundo digital. Enquanto os meios de comunicação insistem em tratá-los como espectadores analógicos, eles não estão procurando, mas criando novos espaços e uma nova forma de encarar e produzir conteúdo para a mídia. A nós é uma agência escola de comunicação e jornalismo. Então lá eles produzem pesquisa de mercado para algumas empresas, conteúdo para esse novo blog, o Brasil Post. Então eles permitem que jornalistas jovens possam comunicar para pessoas jovens também. Então é de jovem para jovem o conteúdo. Por esse motivo a gente queria ensinar jornalismo para as pessoas, não para que elas virassem jornalistas, mas para que elas pudessem conhecer melhor o mundo. A gente faz formação de jovens de ensino médio, de 16 a 21 anos em jornalismo, em comunicação. Então, além de aulas de jornalismo básico, a gente tem aula de vídeo, foto, design, todas essas ferramentas da comunicação. E também aulas temáticas, então, jornalismo e gênero, jornalismo e ativismo, jornalismo e direito à cidade e tal. A gente forma esses meninos em comunicação e aí esse é o nosso braço escola e o nosso braço agência, a gente produz estratégias para se comunicar de jovem para jovem. Ele não quer só consumir aquilo que produzem para ele pode ser o produtor da notícia. E eles já vêm, os nossos alunos, mesmo de ensino médio, que são mais inexperientes, eles já vêm com uma vontade de contar a própria história, com uma vontade de olhar para o seu próprio universo e transformá-lo. Luiz! A gente veio conversar aqui com os moradores da região, né? A gente está no bairro do Jardim São Luís, onde está acontecendo a construção da Ponte Baixa, que é a canalização desse córrego. Licença, o cachorro morde? Eu comecei a procurar algumas casas, moradores que quisessem falar sobre o que está acontecendo. E o seu Luiz é um desses moradores. A casa dele foi uma das mais que tiveram mais danos, porque a máquina ficava do lado do muro dele. E acabou rachando a casa dele. Olha, não tá. O senhor mora só com sua esposa, seu Luiz? Quando você propõe para ele fazer o dele, ele fica muito presente. É muito louco de ver, assim, como é que é produzir um conteúdo, como é que é fazer um vídeo. Não é só ligar a câmera, né? Tem um processo de produção que o cara quer dominar para poder fazer o dele. Eu moro aqui do outro lado da avenida, né? Até por isso que eu me interessei, porque pode até chegar aonde eu moro. Certo. Então eu vi as máquinas. A gente usa o jornalismo, na verdade, como uma ferramenta para ele olhar para ele mesmo, para ele olhar para a quebrada dele, para o lugar que ele está e melhorar, né? Eu acho que se o jornalismo ele fosse mais local, se a gente falasse de coisas mais próximas da gente, a gente ia conseguir abranger mais temas do que só aqueles que estão em destaque na mídia. Então eu acho importante que os jornais de bairro tenham mais autonomia, que as pessoas queiram comunicar as coisas que acontecem perto delas, sabe? A gente usa tantas redes sociais para poder expressar opinião, às vezes até sem base. Então por que não usar ela, rede social ou um site, um blog, para você também poder mostrar para as pessoas o que acontece no seu bairro? Outro projeto, outra ideia, outra forma de pensar e usar a comunicação. Educomunicação. Democratizar o acesso aos meios e métodos de produção de comunicação. Não para formar novos profissionais da área, mas para que qualquer pessoa ou grupo transforme suas ideias e conhecimentos em conteúdo, pronto para ser compartilhado. A educomunicação tem esta intenção, na nossa perspectiva, de resgatar a força dos meios do ponto de vista político. É possível, entre poucas pessoas, a gente usar as tecnologias, sejam elas quais forem, para que as pessoas digam o que querem, o que desejam e esbocem projetos para a sua vida individual e coletiva. Você sente que você tem voz e você talvez, ao ouvir o que você fala, como a gente discutiu assim, você passa a pensar o que você falou, a repensar
Será que eu falo assim, eu pensei, eu quis dizer isso, então melhora inclusive a sua forma de se comunicar ao se ouvir falar, né? Este é um grupo que eu acho que é bacana eles falarem, né? Porque a intenção é essa, as pessoas se apropriarem da palavra e, ao se apropriarem, exercitarem essa fala que os meios de comunicação, nas mãos dos poderosos, não permitem. A gente fez, por exemplo, um programa de rádio juntos, né? E preparou tudo o que a gente queria falar, os temas, o roteiro, fez isso de forma coletiva, né? Bom dia, estamos aqui hoje na Rádio Convivência, na frequência da gentileza. Meu nome é Darlene. O tema que a gente vai debater é crise. A crise aparece como uma coisa momentânea e eu acho que atrás desse momento está presente uma coisa muito mais estrutural. E isso levou a um debate entre o que esse momento pode apresentar. Eu costumo ouvir bastante as coisas que são produzidas pelo Cala a Boca Já Morreu em casa. Então, via Facebook a gente posta o programa e quando ele é ao vivo, você pode interagir ao vivo com o programa que está acontecendo. Então, você pode mandar perguntas, comentários, e isso é lido ao vivo e tem toda essa interação. A nossa grande aposta tá que o jeito de fazer é tão ou mais importante do que o produto final. A produção coletiva, cogestão, sem um chefe mandando e todo mundo obedecendo, que todos possam exercitar vários lugares na produção, então desde a técnica até a apresentação, isso pra gente é o grande viés da educomunicação. Hoje eu continuo nesse grupo, produzindo comunicação, a gente faz parte do grupo gestor aqui desse espaço e produzindo comunicação também há alguns anos, há uns 3 anos, dentro da escola. Aqui a gente tem um trabalho que é um projeto chamado Rádio La Torre, em que a gente trabalha com a comunicação, com a produção de comunicação. É uma forma como a gente compreende de fortalecer esses meninos e meninas que, nesse período da vida, precisam abrir portinhas, né? A gente se reúne em grupo para, primeiro, preparar o roteiro de vocês. Mais uma coisa, lembrando novamente, isso é aula de filosofia. Eu posso falar de vários assuntos e lembrar que, na filosofia, a ideia que a gente usa para ter como base é o pensamento. É legal sempre tá colorido em destaque. E é uma aula boa porque a gente consegue fazer as coisas em grupo também. É muito individual na sala para fazer. A gente faz em grupo, a gente aprende a falar com os outros. É muito legal. Você não vê, por exemplo, um programa que é apresentado por um jovem que o jovem que fala. Muito raro, na verdade. Aqui a gente pode se expressar, mas lá fora não. Lá fora a gente tem que, ser controlado. Baixar a cabeça e escutar eles falarem. A gente só tem que escutar, não pode dar a nossa opinião. Aprende demais falando, pelo Tanto sendo uma coisa que a gente gosta, assim, também, a gente sabe bastante sobre ela e é legal falar, não enjoa tanto assim. Não fica chato pra falar. Fica enjoativo, só escrever. E agora a gente tá podendo fazer, tá vendo a dificuldade que é e como que é legal também. A ideia, primeiro, é trabalhar com um direito que é um direito humano, que é o da produção à comunicação, né? Todo ser humano, independente da sua origem, das suas condições sociais, tem o direito de falar aquilo que sente e pensa, daquilo que está passando na sua cabeça, que está vivendo. E é um direito dele ter esse espaço garantido de vinculação das suas ideias, muito mais do que para pequenos grupos, para um colega, para um amigo, para os amigos na rede social. A ideia desse projeto é colocar as ideias que eles têm, propagando por aí para que outras pessoas, como eles leigos no assunto, possam ouvir e possam ter contato. Lembra, aula de filosofia, cara. A gente vai pensar criticamente, vai pensar as redes sociais, em todos os seus sentidos. Você pode fazer aquele negócio da caverna. Mas como explicar assim? É verdade. Não, como o YouTube seria a luz, a fogueira. Como seria? O YouTube seria a fogueira. A partir do momento que eu entendo o que acontece comigo, quando eu tenho contato com os meios de comunicação, e eu agora vou usar isso de alguma forma para me fortalecer. Vocês vão falar da alegoria da caverna? Damos uma pesquisada e tal, e a gente prepara o roteiro, a gente separa o que cada um vai falar em partes, e a gente vai sendo espontâneo, né? Fazer roteiro é sistematizar o pensamento, apresentar o programa de rádio com uma lógica da própria comunicação, é trabalhar as ideias, trabalhar aquilo que me ocupa. 11 horas e viemos falar sobre alegoria da caverna. Somos todos seres humanos, independente de cor, de cabelo, da cor da pele ou opção sexual. Eu vou passar agora para o Igor.
Olá, meu nome é Igor e a postura dos alunos em relação ao professor é muito relativa, porque eu vejo muitos alunos que reclamam de diversos professores, mas a postura deles é tão pior quanto a dos professores, porque eu acho que esse respeito tem que ser recíproco, né? Eu ouvi dizer que algumas das vítimas sofrem de depressão profunda e síndrome do pânico. As pessoas, quando se tornam produtoras, elas ficam em pé de igualdade de qualquer outro produtor. E criança é muito bacana nesse sentido. Eles falam, nossa, fulano foi gravar tal matéria e ficou decorando o texto mais de uma hora. E era um textinho pequenininho. Por que o cara não falou de um jeito mais simples? Por que ele ficou decorando? Então, automaticamente vem o que a gente chama de leitura crítica das coisas, né? Quando se fala de democratização, um dos grandes medos que fala mas todo mundo vai poder falar o que quiser? Um monte de gente vai falar besteira. É o que mais se ouve. E aí é como se primeiro os grandes meios não falassem besteira. E como é que você entende que existem muitos pontos de vista e o papel do indivíduo é ouvir esses pontos de vista todos e a partir disso criar o seu próprio, né? Então a gente vai encerrar hoje o nosso programa com uma música do Gabriel Pensador que chama Sem Crise. No próximo Diversidade. A psicologia tem algo a dizer sobre os processos de comunicação. A psicologia tem algo a dizer sobre a democratização da mídia. Porque nestes processos de comunicação a gente tem elementos que são muito importantes na constituição da vida das pessoas, da humanidade de cada um, da subjetividade das pessoas. E a psicologia tem algo a dizer sobre isso.